Irmãos, nessa manhã, com a graça do Senhor, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 13. Na semana passada, na semana anterior, no domingo anterior, nós refletimos a respeito do sola fide, do somente a fé, como um lema central da Reforma Protestante. E nós vimos de fato que desde a Reforma nós temos proclamado que somente a fé em Jesus Cristo nos salva, nos justifica dos nossos pecados. Hoje, com a graça do Senhor, nós vamos ver um outro aspecto muito importante da Reforma, em alusão ao dia 31, que passou recentemente, dia 31 de outubro, que comemora mais um ano da Reforma Protestante. A partir desse texto de Marcos, nós iremos refletir um pouco sobre o sola scriptura. Nós falamos na última semana que o sola fide, o somente a fé, foi a causa material da Reforma Protestante, mas nós podemos dizer que a causa formal, o que gerou todos os debates da Reforma Protestante, foi o somente a Escritura. A fé de que somente a Escritura Sagrada é a regra de fé e de prática para todo crente. Então nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus, Marcos capítulo 7, versículo 1 até o versículo 13, e nós iremos, com a graça do Senhor, compreender melhor o que significa, então, somente a Escritura para nós, para a vida do crente. Ouça com fé, com atenção, assim diz a palavra de Deus. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre a seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez nessa manhã, pedindo a graça do Senhor, a capacitação que vem do Senhor, para compreendermos a palavra do nosso Deus, compreendermos o que Ele tem nessa manhã a falar conosco. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós oramos ao Senhor, agradecidos porque, por meio da Tua palavra, nós somos lembrados de que acima de qualquer tradição humana, acima de qualquer mandamento, costume ou orientação humana está a Tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque há tantos anos, tantos séculos, desde o início, a Tua igreja vive por meio da Tua palavra e não por meio da tradição dos homens. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender que a Escritura é a regra última, a regra máxima de fé e de prática, e que todas as nossas tradições, todos os nossos costumes devem ser moldados pela Escritura Sagrada e não o contrário.
Nos ensina, Senhor Deus, nessa manhã, que a Tua palavra é a única regra para a Tua igreja, uma regra que oferece redenção em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome dele. Amém. Amém. Irmãos, um importante teólogo holandês chamado Herman Bavinck, ele afirmou que a reforma protestante confessou a perfeição ou a suficiência das Sagradas Escrituras. E nós podemos olhar para a reforma protestante e perceber que lutar pelas Escrituras como a única regra de fé e de prática foi uma das principais batalhas, ou a principal batalha da reforma protestante. Isso porque todas as outras batalhas dessa reforma vieram a partir dessa primeira, a batalha pela Escritura como a nossa regra de fé e de prática. Quando nós olhamos então para o capítulo 7 de Marcos, nós vemos um conflito que vai lidar, em última instância, com a palavra de Deus e com a autoridade da palavra de Deus em relação à tradição dos homens. Como os irmãos podem observar pela leitura, no capítulo 7 nós vamos ter um confronto especial entre Jesus Cristo e os judeus, especialmente os fariseus e os escribas. O que nós podemos perceber então é que Marcos, em toda a sua organização do seu livro, do seu evangelho, ele deixou esse capítulo, esses versículos, para mostrar as discussões de Jesus Cristo a respeito das tradições e da autoridade da palavra de Deus na vida do crente, na vida do servo do Senhor. Observe como o evangelho então busca mostrar que a oposição de Jesus aos fariseus está lidando exatamente com questões das tradições judaicas. Ou seja, Jesus não está proibindo eles de obedecerem a palavra de Deus ou de realizarem costumes da sua própria cultura, não. A questão aqui é muito mais séria, é muito mais grave. O que nós temos aqui é Jesus ensinando aos fariseus, aos escribas e a nós que não existe nenhuma tradição, nenhum costume, nada que possa ser colocado acima da palavra de Deus na vida do crente. O Senhor Jesus então se opõe a como os judeus olhavam, interpretavam e viviam a palavra de Deus, e então, a partir disso, nós aprenderemos, em resumo, que a tradição dos homens jamais pode invalidar a palavra de Deus. A tradição dos homens jamais pode invalidar a palavra de Deus. E Jesus Cristo vai nos ensinar isso, irmãos, mostrando pelo menos 3 perigos de quando nós colocamos a tradição acima da palavra de Deus. O primeiro perigo é que essa tradição nos afasta da lei de Deus. O segundo é que essa tradição nos afasta do amor e da verdadeira adoração a Deus. E o terceiro perigo é que essa tradição nos afasta do amor ao próximo. Veremos isso por partes, então. Em primeiro lugar, quando nós colocamos a tradição dos homens acima da palavra de Deus, nós nos afastamos do próprio Deus e da sua palavra. Veja que no versículo 1, nós temos a informação de que um grupo de fariseus e de escribas se aproximaram do Senhor Jesus. Eles vieram de Jerusalém e se encontraram com Jesus e então começaram a conversar com Cristo Jesus. O texto nos diz que eles se reuniram em volta do Senhor Jesus e passaram então a dialogar com Jesus, a questionar Jesus a respeito de assuntos ligados à purificação. Mas antes de entrar no assunto propriamente que eles vão tratar aqui, nós devemos lembrar quem são essas pessoas aqui. Quem são esses 2 grupos que se aproximam de Cristo Jesus para questionar os seus costumes e os costumes dos seus discípulos. O primeiro grupo que nós vemos aqui é o grupo dos fariseus, e certamente você que lê a palavra de Deus já deve ter visto muitas vezes essa palavra nos evangelhos, ao se referir aos fariseus. O próprio apóstolo Paulo diz que ele foi um fariseu antes da sua conversão. E a verdade, irmãos, é que nós não sabemos exatamente quando esse grupo surgiu na história, mas provavelmente nos dias do Senhor Jesus Cristo eles já tinham séculos de existência, provavelmente 200 anos de existência naquela época. E a palavra fariseu, irmãos, basicamente significa santo, separado. E esse grupo não era um grupo político, não era um grupo social, era um grupo religioso. O fariseu, por excelência, ele era alguém que buscava se afastar do pecado, se afastar da impureza, se afastar do modo de vida das outras nações ao seu redor.
E até esse momento, irmão, você pode dizer, tudo bem, então não há nada de errado com o fariseu. Se é alguém que busca ser uma pessoa santa, uma pessoa que busca fugir do pecado, que busca fugir dos maus costumes da sua época, não há problema algum em ser fariseu. A grande questão, irmãos, é que com o passar do tempo, os fariseus foram colocando as suas tradições, os seus costumes, as suas regras acima da palavra de Deus, e eles foram sendo caracterizados por duas coisas nos evangelhos. Primeiro, Jesus Cristo mostra que eles eram hipócritas, e nós vamos ver isso aqui muito bem. Eles ensinavam algo e viviam outra coisa. Mas eles também, irmãos, acrescentavam coisas à palavra de Deus. Eles criavam costumes, regras para viverem uma vida santa aos seus próprios olhos, e essas regras então se tornavam uma prisão tanto para eles quanto para outras pessoas. Mas a grande questão também que nós devemos lembrar é que esse grupo era extremamente influente. Eles não eram muitos, mas eles eram extremamente influentes sobre a população. O povo ouvia os fariseus. O povo aprendia dos fariseus, porque eles eram os homens santos. Eles eram os homens santos, consagrados, que conheciam a palavra de Deus. E por isso é muito importante entender a conversa de Jesus Cristo com essas pessoas aqui. O segundo grupo é o grupo dos escribas, que também é muito mencionado nos evangelhos. Esse grupo começa lá atrás, ainda na época de Davi, quando nós tínhamos os escribas dos reis que faziam os relatórios e também copiavam a palavra de Deus. E por causa dessa proximidade com a palavra de Deus, de copiarem a palavra de Deus, fazendo cópias para passarem adiante, esses escribas se tornaram grandes especialistas na palavra de Deus, grandes mestres, grandes doutores da lei. Em outras palavras, esses homens também eram influentes no povo. Por quê? Porque aqueles homens eram vistos como os grandes doutores da lei. Eram os grandes intérpretes da Bíblia, os doutores, os mestres do Antigo Testamento. Por isso, quando alguém tinha alguma dúvida da palavra de Deus, ia buscar com eles. Quando alguém tinha alguma dúvida a respeito do que Deus queria para a vida deles, iriam buscar eles. Em outras palavras, os escribas seriam os teólogos da época de Jesus Cristo, não é? Nós temos então esses dois grandes grupos, esses fariseus e escribas, se aproximando de Cristo Jesus para questionar os costumes de Jesus e os costumes dos seus discípulos. E qual é o questionamento deles, irmãos? Os versículos de 2 a 4 nos revelam que a questão que está sendo tratada aqui é uma questão de tradições e de purificação. Veja novamente os versículos de 2 a 4. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Ou seja, irmãos, quando eles se aproximam de Jesus, eles começam a questionar os hábitos dos discípulos de Jesus. E no caso aqui, o hábito que é questionado é o fato de comer com as mãos impuras, ou seja, sem lavar as mãos. E antes que você pense que é uma questão de higiene aqui, a questão é mais profunda do que essa, né? Se fosse apenas uma questão de higiene, nós não teríamos o que recriminar aqui os fariseus. Está certo, é bom lavar as mãos antes de comer, é bom lavar os copos, lavar os jarros, é bom tomar um bom banho quando chega da rua, antes de comer alguma refeição. São hábitos de higiene que nós não devemos nos colocar contra. Mas nós precisamos entender que a questão dos fariseus e dos escribas não é com a higiene, mas é com a questão espiritual. A razão, irmãos, para isso é que existe no Antigo Testamento um conceito que nós chamamos de conceito de pureza ou de purificação. Esse conceito começa em Gênesis, quando o pecado entra no mundo. E isso se espalha durante todo o Antigo Testamento, e nós podemos ver no Antigo Testamento leis de Deus que falavam a respeito de pureza. E basicamente, irmãos, duas coisas tornavam alguém impuro. Duas coisas. A primeira delas, o contato com os mortos, e a segunda coisa, o pecado, a transgressão. Então, no Antigo Testamento, basicamente, duas coisas tornavam alguém impuro em termos espirituais. O pecado, que obviamente nos deixava impuro e nos deixa impuro, mas também o contato com os mortos. Então, se alguém tocava em algum morto, ele precisava se purificar, precisava se lavar,
Se alguém tocava no sangue, ele também precisava se lavar e assim por diante. É por isso que nós temos diversas leis ligadas à purificação. Só que, irmãos, existe um detalhe aqui importante. Não existe nenhuma lei no Antigo Testamento que diga que alguém deveria lavar as mãos antes de comer. Em outras palavras, não pense aqui em pureza no sentido da higiene, pense na pureza no sentido espiritual. Quando alguém estava impuro, irmãos, ele não podia cultuar a Deus. Se alguém estava impuro, por exemplo, por ter tocado em algum morto, ele precisava passar alguns dias sendo lavado para que pudesse entrar no templo e adorar a Deus. Só que em nenhum momento a palavra de Deus nos diz que para comer alguém deveria se purificar dessa forma. Mas o que nós vemos então é que o evangelista Marcos faz questão de nos dizer que os fariseus criaram diversas leis sobre purificação. Para comer tinha que lavar as mãos antes, tinha que lavar jarros, copos e assim por diante. Tudo isso, irmãos, com a ideia de pureza espiritual. E lembra que eu falei aqui que os fariseus eles queriam ser santos? E veja, isso não é um problema, né? Nós devemos buscar a santificação, devemos buscar a pureza dos pecados. Porém, irmãos, o que eles estão fazendo aqui é duas coisas. Primeiro, eles estão identificando a santidade com hábitos externos, né? Um simples fato de lavar a mão ou lavar um copo, um jarro. E a segunda coisa que eles estão fazendo aqui, irmãos, é que eles estão criando leis que o próprio Deus não criou. Você percebe, irmãos, que a tradição dos judeus está exigindo mais do que a própria lei de Deus? Você percebe que a tradição desses homens está colocando um fardo, um peso no coração das pessoas maior do que a própria lei de Deus? E o princípio básico dessas pessoas é: nós precisamos criar tradições, costumes que nos impeçam de pecar contra Deus. Por exemplo, se a palavra de Deus me ensina que eu não devo trabalhar no dia de domingo, então eu vou medir quantos passos eu posso dar no domingo. E aí, a depender do autor, a depender do rabino, ele ia ter a quantidade de passos que alguém poderia dar no domingo. E por exemplo, não se podia costurar, não se podia cozinhar e outras coisas no dia de domingo, e assim como outras tradições ligadas à pureza, ao culto e à adoração. Nenhuma dessas coisas estava na palavra de Deus. Nenhuma dessas leis estavam na palavra do Senhor. Eram criações humanas. E essas criações humanas estavam sendo colocadas acima da lei de Deus, acima da vontade do próprio Deus. Segundo um autor, a característica dominante dos fariseus dessa época estava justamente na pureza. Eles lavavam as mãos antes de comer, e se a refeição fosse muito longa, se eles demorassem muito comendo, eles paravam e lavavam a mão de novo, com a ideia de purificação. Um dado interessante, irmãos, é que cada vez mais se descobre bacias de purificação ali em Jerusalém e nas cidades próximas, porque eram nessas bacias onde os judeus se lavavam e se purificavam. E a partir disso, irmãos, nós precisamos compreender uma segunda coisa aqui. Essas leis rígidas aqui, elas vão muito mais além do que a interpretação e aplicação da palavra de Deus. É interessante que os próprios fariseus chamam isso de a tradição dos anciãos. E é uma grande marca dos fariseus, é esse apego à tradição. É esse apego aos costumes e à forma de interpretar a palavra de Deus dos seus pais, dos seus ancestrais. E o problema, irmãos, com toda essa ideia de guardar a tradição, de guardar os costumes do seu pai, é que eles iam muito além da palavra de Deus, inclusive distorcendo a palavra de Deus e obscurecendo a palavra de Deus, mudando a ênfase e o propósito da palavra do Senhor. Em todos esses casos, irmãos, como resume David King, diz, o Senhor Jesus Cristo, ele denuncia os fariseus. Por quê? Porque eles colocavam as suas tradições acima da lei de Deus de tal forma que eles preferiam quebrar a lei de Deus, transgredir a lei de Deus, a quebrar as suas próprias tradições e os seus próprios costumes. Observe, irmãos, que em todos os evangelhos, Jesus Cristo nunca critica os fariseus porque eles obedeciam a palavra de Deus.
Ele nunca critica os fariseus porque eles eram fiéis na obediência à palavra de Deus. Pelo contrário, Jesus Cristo critica os fariseus porque eles não obedecem à palavra de Deus. Jesus Cristo critica os fariseus porque eles colocam as tradições deles acima da palavra de Deus e desobedecem os mandamentos do Senhor. Eles elevaram as tradições dos homens ao nível da palavra de Deus. E Jesus Cristo, então, como nos diz Mateus 15, condena eles porque eles ensinam doutrinas que são preceitos humanos. Observe, irmãos, no versículo 5, que em tudo isso nós podemos perceber como as tradições nos afastam da lei de Deus. Veja o versículo 5. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Ao criar uma estrutura de tradição, quando eles viam alguém que descumpria essa estrutura, logo eles questionavam, repreendiam, colocando um peso terrível sobre o povo. Lembra que eu falei que os fariseus eram poucos, mas que eles tinham muita influência no povo? E a influência deles era vista nisso aqui. Quando alguém não vivia do jeito que eles queriam, eles então criticavam e colocavam um peso, um fardo no coração deles. A verdade, irmãos, é que a religiosidade e a tradição dos homens sempre corrompem o Evangelho. E veja, irmãos, eu não estou falando aqui contra todos os costumes e contra todas as tradições. Existem tradições que são boas, costumes que são bons. Todos nós temos tradições, todos nós temos costumes. As igrejas têm e assim por diante. Mas o ponto que Jesus Cristo está nos ensinando aqui é quando uma tradição humana está acima da própria palavra de Deus e acima da própria lei de Deus. E é justamente, irmãos, esse é um dos pontos fundamentais de crítica da reforma protestante. Os reformadores, ao ensinarem somente a Escritura, perceberam que a igreja nos seus dias, a igreja na Idade Média, havia colocado as tradições do homem acima da própria palavra de Deus. E agora não era mais a palavra de Deus que dizia o que era certo ou errado, mas sim a tradição. E a tradição podia se manifestar de diversas formas, seja no uso das imagens no culto, seja na figura do sacerdote, do padre e assim por diante, seja na figura do Papa e em outras tantas coisas que nós poderíamos destacar aqui. O ponto importante que nós devemos lembrar é que a reforma protestante se levantou contra esse princípio que Jesus nos ensina no Evangelho de Marcos. As tradições humanas não podem ser elevadas ao patamar da palavra de Deus. Enquanto nós olhamos para a vida desses homens aqui e olhamos para a vida de muitos hoje em dia ainda, nós percebemos que a vida deles ainda está baseada na tradição, em homens e não no próprio Deus. A tradição dos homens, irmãos, nos afasta da lei de Deus. É por isso que nós vemos tantas pessoas que parecem conhecer a Bíblia, que parecem conhecer a Deus, que parecem conhecer o Evangelho, mas quando nós olhamos para a vida delas ou nós conversamos com elas, nós percebemos que elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem o Evangelho, elas não conhecem a palavra de Deus, porque o que na verdade elas conhecem são tradições. Elas servem a Cristo não porque elas conhecem a palavra de Deus e amam a Cristo, mas porque elas aprenderam isso com seus pais e por tradição elas fazem isso. Nós conhecemos pessoas que frequentam igrejas por tradição e não por fé. Pessoas que têm rituais religiosos em suas próprias casas, não por fé, mas por tradição religiosa. E Jesus Cristo, irmãos, nos alerta a respeito do perigo de nós colocarmos as tradições acima da lei de Deus. Veja que a partir do versículo 6 até o 9, ele vai nos ensinar um segundo perigo da tradição. A tradição nos afasta do amor a Deus e da verdadeira adoração a Deus. Veja, irmãos, que Jesus Cristo, nos versículos 6 e 7, ele vai mencionar as palavras do profeta Isaías. E ele nos diz assim: Jesus respondeu à pergunta dos fariseus: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito:
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Observe que primeiro Jesus Cristo identifica quem são essas pessoas. Jesus Cristo chama eles de hipócritas, e é exatamente isso que eles são. Eles são hipócritas, porque eles são como atores que querem viver uma vida santa, mas o que na verdade eles vivem é uma vida falsa. Eles vivem de acordo com as suas próprias tradições. Eles parecem ser devotados a Deus, eles parecem amar a Deus, mas o que na verdade eles são hipócritas. Eles amam a si mesmos, eles amam seus próprios preceitos, seus próprios mandamentos, sua própria lei. E então Jesus Cristo cita o livro do profeta Isaías. E quando nós nos voltamos para o livro do profeta Isaías, nós podemos perceber que há um contexto muito semelhante no livro do profeta e aqui no Evangelho. Quando nós olhamos então para o capítulo 29, que é o capítulo de Isaías que Jesus Cristo está mencionando aqui, nós podemos perceber que no capítulo 29 o povo de Deus está caído. O povo de Deus está cego, o povo de Deus anda como se fosse um bêbado em sono profundo. E o texto nos diz então que Deus fechou os olhos do seu povo, ou seja, os profetas. Deus cessou os profetas para que os profetas não ensinassem mais a sua palavra e então eles ouvissem. A grande questão, irmãos, é que nem mesmo os profetas de Israel poderiam compreender e ensinar a respeito dos planos de Deus. E o resultado, o povo se arrependeu dos pecados, o povo se voltou a Deus? Não. O resultado foi, o povo continuou apegado a uma falsa adoração. Eles honravam a Deus com os lábios, eles louvavam a Deus com seus próprios lábios, mas o coração deles estava longe do Senhor. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo menciona esse texto aqui. Porque os fariseus e os escribas vivem dessa forma. Eles honram a Deus com os lábios, eles louvam a Deus com seus lábios, mas no coração eles vivem longe do Senhor. Eles vivem longe do próprio Deus, eles vivem longe do próprio Cristo. E a maior prova disso, irmãos, é que eles dizem honrar a Deus, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, está diante deles. E eles desonram o Filho. Veja que no versículo 8 e 9... Jesus Cristo deixa claro que eles estão rejeitando a palavra de Deus. Quando ele diz assim no versículo 8: rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. A situação, irmãos, era terrível. Os fariseus e escribas rejeitavam os mandamentos de Deus para guardar a própria tradição. Eles preferiam honrar a Deus com seus lábios ao invés de honrar a Deus com seu coração. Eles buscavam adorar externamente, porém rejeitavam o próprio Filho de Deus. E nós encontramos, irmãos, muitos, e nós podemos até mesmo, em algum momento, nos identificar com os fariseus e com os escribas. Todas as vezes em que nós vivemos uma vida puramente religiosa, sem fé verdadeira, sem amor verdadeiro, sem devoção verdadeira, nós nos encontramos assim como os fariseus. E é possível frequentarmos a igreja, é possível termos um linguajar cristão, um linguajar de crente, como as pessoas dizem. É possível que as pessoas olhem para nós e externamente vejam pessoas que servem a Deus, pessoas que adoram a Deus, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que são crentes, mas no nosso coração nós estamos vazios. Não é por acaso, irmãos, que uma das áreas que é mais afetada pelas tradições e pelos costumes é o culto a Deus. Porque é justamente no culto a Deus onde nós expressamos toda a nossa devoção a Ele. E não é por acaso que quando nós olhamos o perigo das tradições, nós vemos o perigo das tradições entrando justamente no culto ao Senhor. É por isso, por exemplo, que o culto católico apostólico romano é tão distante das Escrituras. Porque é justamente nessa área onde nós podemos ver com mais clareza a entrada das opiniões humanas, dos costumes humanos, das tradições humanas. E cada vez mais nós vemos um povo distante da verdadeira adoração do Senhor. Um povo que agora se tornou idólatra, como os fariseus e os escribas haviam se tornado.
É por isso que uma das grandes lutas da Reforma Protestante, a partir do solo Escritura, a partir somente a Escritura, é pela pureza do culto. Porque eles perceberam que justamente o culto a Deus havia sido afetado pela tradição dos homens. E não se adorava mais pela palavra de Deus, se adorava agora de acordo com as invenções da igreja, não da igreja verdadeira, mas da falsa igreja, que havia se colocado no lugar do próprio Deus. E é muito perigoso, irmãos, nós precisamos observar, é muito perigoso entregar a nossa devoção a Deus nas mãos de qualquer homem, inclusive nas nossas próprias mãos. Deus é zeloso e nós sabemos que Ele não admite que nada seja colocado em seu lugar ou no lugar da sua palavra. O segundo mandamento, por exemplo, nos ensina que nós não devemos adorar a Deus de uma forma que o próprio Deus não nos ensinou. E é exatamente isso que as tradições fazem. As tradições nos levam a adorar a Deus de uma forma que Ele não nos ordenou. Nos faz criar costumes e tradições, superstições e assim por diante. E nós fazemos isso nos cultos, nós podemos fazer isso nos cultos públicos, nos cultos solenes, como nós podemos ver diversas situações na igreja evangélica como um todo, e em outras igrejas. Mas nós fazemos isso também, irmãos, na nossa devoção diária ao Senhor. Quando nós criamos pecados ou mandamentos que nós não encontramos na palavra de Deus, nós nos colocamos no lugar do próprio Deus como Senhor e legislador da nossa vida. Quando nós criamos mandamentos para nós ou para os outros que nos fazem sobrecarregados com a própria lei dos homens. Quando nós inserimos alguns costumes na adoração ao Senhor e nós acreditamos então que a nossa adoração deve ser feita segundo as nossas opiniões, os nossos valores. E nós pensamos então que estamos honrando a Deus, mas nosso coração está longe do Senhor. Quando nós criamos abstenções religiosas, como Paulo vai nos ensinar lá em Colossenses, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E quando nós criamos esses pecados em nome de Deus, nós também estamos prejudicando o culto ao Senhor e nos colocando no lugar dele. Nós queremos dizer quais roupas podemos vestir, quais não podemos vestir, qual comida podemos comer, qual não, aonde nós podemos ir, aonde nós não podemos ir, assim por diante. E veja, irmãos, eu não estou dizendo que não existe certo ou errado, pelo contrário, existe certo e errado, mas é a palavra de Deus a suprema autoridade nessas coisas e não as nossas convenções e opiniões pessoais. O ponto, irmãos, que eu espero que fique em nossos corações é que sempre que nós nos colocamos no lugar de Deus para dizer o que é certo ou errado, o que é bom e o que é ruim, nós estamos assumindo o papel dos fariseus, dos escribas e de tantos outros que nós criticamos. Quando nós assumimos o lugar de Deus como aquele que é o legislador e o juiz de todas as coisas, nós estamos assumindo o lugar dos escribas e dos fariseus. Quem diz o que é certo ou errado, irmãos, é o próprio Deus, não nós. Nós buscamos entender o que Deus diz e não dizer ou não criar nós mesmos o que é certo ou errado. A verdade, irmãos, é que a tradição dos homens nos afasta do amor e da verdadeira adoração a Deus. Porque nós viramos pessoas supersticiosas. E perceba, as superstições são exatamente isso, né? As superstições são tentativas dos homens de acrescentar aspectos à verdadeira adoração. Nós imaginamos que alguma coisa dá azar, ou que outra coisa dá sorte. Nós imaginamos que algum tipo de colar, algum tipo de cruz, ou algum tipo de acessório tem algum tipo de poder espiritual. Nós imaginamos que, por exemplo, a penitência, a confissão a um sacerdote pode então providenciar para nós justificação dos pecados. Nós começamos a criar costumes, regras, mandamentos para adoração a Deus, pensando que nós vamos nos aproximar de Deus com isso. Mas a palavra nos ensina que nós nos afastamos do Senhor, que nós ficamos longe dele. Esse é o resultado da tradição. Ela nos afasta do amor a Deus e da verdadeira adoração a Deus. E por último, eu quero que você veja nos versículos de 10 a 13 que essa tradição, irmãos, também nos afasta do amor ao próximo.
Ouça bem as palavras de Jesus Cristo aqui nesses versículos e observe como a tradição dos homens estava sendo colocada acima até mesmo do bem do próximo. Jesus Cristo diz assim: pois Moisés disse, honra o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Versículo 11. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Veja, irmãos, que Jesus Cristo aqui ele está mostrando duas coisas aqui primeiro. Ele mostrou primeiro que a tradição nos afasta da lei de Deus. Ele nos mostrou, em segundo lugar, que a tradição nos afasta do amor a Deus e do culto a Deus. E agora ele nos mostra que a tradição nos afasta até mesmo do nosso próximo. E para enfatizar isso, Jesus Cristo vai citar um mandamento do Antigo Testamento. Que mandamento é? Um mandamento muito conhecido. Honra seu pai e a sua mãe. O quinto mandamento. E ele também cita Êxodo capítulo 21, quando nós temos a lei de Deus que diz que aquele que amaldiçoar os seus pais deve ser punido de forma muito clara. Só que Jesus Cristo cita esses mandamentos para mostrar como os fariseus e os escribas não cumpriam a lei de Deus. E qual é a questão, irmãos, aqui? A questão gira em torno dessa oferta que é chamada de corbã, essa palavra que é chamada de corbã, não é? Então, irmãos, essa palavra corbã, ela significa basicamente oferta. Mas para que você entenda o que ela significava, você pode pensar em alguém que faz doações de bens hoje em dia. Talvez você conheça alguém, enfim, eu já tenho ouvido algum caso de pessoas que fazem doações para o pós-morte. Isso é possível, né? É possível, então, que alguém diga, olha, eu vou colocar como doação a minha casa para a igreja, ou para alguma ONG, ou para alguma associação e assim por diante. Enquanto a pessoa está viva, a casa, o bem material ainda é da pessoa, permanece com ela, mas após a morte, então, ela vai ser entregue em doação, como ela havia colocado. Esse basicamente é o princípio do corbã. A oferta corbã significava isso. Era quando alguém dedicava uma oferta a Deus, mas essa oferta não seria entregue agora. Aquela oferta só seria entregue depois da morte da pessoa. E enquanto ela não morresse, a oferta ficaria com ela até o dia da sua morte. E qual era a situação que acontecia aqui, irmãos, basicamente? O que acontecia é o que Jesus Cristo está denunciando aqui. Esses homens, fariseus, escribas, eles tinham pais, eles tinham mães. Nós precisamos lembrar que naquela época você não tinha aposentadoria ou coisas nesse sentido, né? Você tinha, de fato, alguém que se organizava financeiramente para ter uma velhice, e além disso você tinha principalmente os filhos. Os filhos queriam sustentar os seus pais na velhice, quando eles já não podiam trabalhar com a força dos seus próprios braços. O que esses homens faziam então é que, ao invés de ajudarem os seus pais financeiramente, eles diziam, olha, eu não posso ajudar o meu pai, porque o dinheiro que eu tinha para ajudar o meu pai é corbã, é oferta a Deus. Ou seja, eles eram espertos. Eles diziam, é oferta a Deus, ou seja, eu vou doar a Deus, e por isso eu não posso gastar com meu pai, mas enquanto eu não gasto com meu pai, fica com quem? Fica comigo. Ou seja, eles diziam, olha, eu não vou ajudar meu pai, porque isso aqui é oferta a Deus, é corbã, é doação para a igreja. E o pai passava necessidade e a doação da igreja nas mãos dele. Em outras palavras, um homem passava pela formalidade de fazer um voto a Deus, ele fazia uma promessa a Deus, ele fazia um voto a Deus de que aquele bem seria uma oferta para a igreja, uma oferta para o Senhor, só para não ajudar os seus próprios pais, para ficar com aquele bem, com aquele dinheiro guardado para ele e não ajudar o próprio pai e a própria mãe. E aqui, irmãos, certamente você consegue perceber a maldade, a perversidade desses homens. O que eles estão fazendo aqui? Eles colocaram uma tradição, que é a tradição dessa oferta, do corbã, acima da própria lei de Deus.
Porque a palavra de Deus ensina, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. E isso inclui sustentar os nossos pais na velhice. Nós devemos cuidar dos nossos pais na velhice, sustentá-los na velhice. E o que esses homens faziam? Eles abandonavam seus próprios pais para seguirem suas próprias tradições. E com isso, eles invalidavam a própria palavra de Deus por causa da tradição deles mesmos. Em nenhum momento Deus exigiu de nós o que se chama de Corban aqui. Em nenhum momento do Antigo Testamento Deus exigiu que nós deixássemos alguma propriedade para a igreja quando nós morrêssemos. Nós podemos fazer isso. Isso é bom, isso abençoa igrejas, isso abençoa seminários e assim por diante. Mas isso não é uma obrigação. E o que esses homens fizeram? Transformaram algo que deveria ser voluntário em uma obrigação. E usaram depois essa obrigação para deixar de ajudar os seus pais, que de fato era um mandamento de Deus. E veja que Marcos faz questão de repetir essa palavra, né? Vocês, né? Sempre dizendo, vocês fizeram, vocês fizeram, vocês fizeram. Isso nos mostra a intenção de Jesus Cristo de mostrar que eles eram os culpados, os responsáveis por essas coisas. E o texto ainda diz, Jesus Cristo ainda diz que eles faziam muitas outras coisas semelhantes a estas. Ou seja, o caso dessa oferta aqui é apenas um de muitas coisas, de muitos outros casos que poderiam ser mencionados aqui pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E é interessante que um comentarista diz o seguinte: o Corban não é uma maçã podre no cesto que você pode tirar e comer as outras maçãs. Pelo contrário, o Corban é a demonstração de que todo o cesto está podre. Em outras palavras, o Corban, irmãos, era apenas uma amostra de como o coração daqueles homens havia sido corrompido pelas suas próprias tradições. O Corban é apenas uma amostra de como as tradições dos homens podem anular até mesmo o amor ao próximo. E nós deixamos de servir ao próximo porque nós temos as nossas próprias tradições a cumprir. Os maiores mandamentos da lei, irmãos: amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, podem ser anulados em nossas vidas por causa dos nossos costumes e das nossas próprias tradições. Nós precisamos vigiar constantemente o nosso coração, irmãos, para que os nossos costumes, as nossas tradições não anulem a ajuda ao próximo, o sustento ao próximo. É como uma igreja que faz programações, faz diversas programações e utiliza seu dinheiro em diversas programações de divertimento e de interação, mas deixa de ajudar o próprio irmão que passa por necessidades. É como um crente que, para cumprir a sua religiosidade, ele deixa de ajudar alguém que precisa. É como um servo de Deus, como o sacerdote e o levita que passaram por aquele homem na parábola do bom samaritano. Quando eles descem de Jerusalém, eles passam por aquele homem ferido e seguem o seu caminho, porque eles precisavam cumprir o rito religioso de ir até Jerusalém, e eles não tinham tempo para parar e acudir ao necessitado. Enquanto o bom samaritano, né, aquele que não tinha apego a costumes humanos, mas sim a palavra de Deus, ele parou para servir o seu próximo. A lei de Deus, irmãos, ela nos mostra um amor perfeito, um amor que vai além do nosso egoísmo, um amor que é direcionado a Deus e ao nosso próximo. Mas as nossas tradições em geral são egoístas e são más. Por isso que nós vemos igrejas prosperando financeiramente com diversas propriedades, ao mesmo tempo em que os seus próprios membros passam por necessidades terríveis. Porque o que nós vemos é que as tradições, a instituição, se tornou mais valiosa do que a própria lei de Deus. Hoje, irmãos, nós devemos proclamar novamente
esse lema da reforma, somente a Escritura. Porque quando nós crentes colocamos as nossas tradições, costumes, valores acima da palavra de Deus, nós corremos um grande perigo de nos tornarmos fariseus e escribas. Nos tornarmos católicos, romanos, como tanto nós criticamos, e nos tornar como diversas outras igrejas que valorizam mais a opinião humana do que a palavra de Deus. Somente a Escritura, irmãos, somente a Escritura, como nos diz David King, permanece inigualável como padrão supremo e último, final da autoridade para todos os assuntos relacionados à nossa fé e à nossa prática. Não seja guiado pelos seus próprios valores, tradições, costumes. Que todos os seus costumes, valores e tradições sejam avaliados pela palavra de Deus. E que você seja guiado unicamente pela palavra, para que não só na igreja, mas que na sua vida em particular, possa prevalecer somente a Escritura. Para que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos viver somente por uma regra de fé e de prática, a santa e sagrada palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor apresenta um remédio para as nossas tradições, costumes e intenções, que é a Tua própria palavra. A Tua palavra nos corrige, nos exorta, a Tua palavra nos apresenta o perfeito padrão de fé e de conduta. E a nossa oração, ó Deus, nos ajuda a viver pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos reformados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra. E que, ó Deus, que as nossas tradições, que os nossos costumes não venham nos afastar do Senhor, não venham nos afastar do amor ao próximo, não venham nos afastar da Tua lei, dos Teus mandamentos. Que, pelo contrário, Senhor, que nós sejamos transformados pelos Teus mandamentos, que os nossos costumes sejam transformados, que as nossas tradições sejam transformadas pela Tua palavra, para que nós possamos viver somente pela Escritura, para que nós possamos ser guiados somente pela Escritura Sagrada. Ajuda a Tua igreja, Senhor, para que nós sejamos encontrados fiéis diante de Ti. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.